Você provavelmente lembra onde estava em 8 de julho de 2014, enquanto o Brasil era humilhado pela Alemanha numa semifinal de Copa do Mundo. Você também deve lembrar da infinidade de memes que surgiram por causa daquela partida, muitos deles enquanto a bola ainda rolava no Mineirão. Olha a bola tocada, virou passeio! Nesse episódio de grandes memes do futebol brasileiro, nós escolhemos 5 memes para lembrar os 5 anos do 7-1. Esse que abriu o episódio, virou passeio, é um dos mais famosos. Você lembra dos próximos? O trauma do 7-1 abriu uma reflexão profunda sobre tudo que andava de errado no futebol brasileiro ao longo desses últimos 5 anos. Esse, inclusive, é um dos motivos para o título da Copa América, nesse fim de semana, ter sido tão importante. Esse título ajudou, de certa forma, a exorcizar alguns fantasmas. Um deles, por exemplo, foi o de disputar uma semifinal no Mineirão, como essa que a seleção do Tite venceu contra a Argentina na semana passada. Em 2014, a pressão da torcida no mesmo Mineirão, numa semifinal de Copa do Mundo, claramente não deu resultado. E a postura tática da seleção do Filipão contra aquela Alemanha também não ajudou. Isso ficou claro desde o primeiro gol dos alemães. Uma simples jogada ensaiada, letal contra uma zaga taticamente desorganizada. Só que muita gente confiava na nossa brasilidade antes do jogo. Antes da partida, o Filipão pensou em escalar uma seleção um pouco mais defensiva, com 3 jogadores de marcação no meio de campo. Tudo isso porque o Neymar, que era indiscutivelmente o melhor jogador brasileiro, que vinha levando o time nas costas naquela Copa, ficou fora do jogo após sofrer uma lesão grave contra a Colômbia, nas quartas de final. O baque foi grande, e o país se dividiu entre aqueles que pediam uma postura mais conservadora e aqueles que queriam que o time fosse pra cima, pediam coragem, Filipão. Acabou que esse lado mais ousado, que pedia pra seleção jogar sem medo, como o Brasil, ganhou a discussão. Deu no que deu. As lágrimas do menino. Ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol e uma movimentação tática dentro de campo. E não consegue entender por quê. Por quê? Para substituir o ídolo Neymar, a escolha do Filipão foi um jovem de 21 anos chamado Bernard, que tinha se destacado pelo Atlético Mineiro no título da Taça Libertadores, no ano anterior. O Filipão não escondia de ninguém que admirava o futebol daquele garoto. No meio da empolgação, o treinador acabou, meio sem querer, cunhando uma frase que só aumentaria a expectativa em cima do Bernard, que viraria meme, é claro. Que alegria nas pernas é aquele bonito. Pois é, o apelido Alegria nas Pernas pegou. Foi por causa disso, e também por boas lembranças dos tempos de Atlético, que o Bernard passou a ser visto como alguém que ia conseguir desequilibrar uma semifinal de Copa do Mundo. Um drible, uma jogada de efeito, alguma coisa que quebrasse o gelo dos alemães. Só que o que se viu naquela partida foi um pequeno atacante que não conseguia se encontrar diante da marcação da Alemanha. A responsabilidade de um jogo tão grande não caiu bem. O Bernard admitiu, tempos depois, que precisou tomar até remédio para dormir antes daquela fatídica partida no Mineirão. Se faltou um monte de gol para a seleção brasileira empatar aquele 7-1 contra a Alemanha, sobrou bola fora de especialista antes da partida. Um bom exemplo disso foi a alcunha de espião que foi dada ao zagueiro Dante, esse cidadão que aparece meio perdido nas imagens. O Dante, que jogava no Bayern de Munique, foi o substituto do capitão Thiago Silva, suspenso naquela semifinal. Como numa Copa do Mundo nada acontece por acaso, essa bagagem do Dante no futebol alemão fez com que ele ganhasse o status de alguém que teria o mapa do tesouro de como enfrentar os alemães. Esse status foi reforçado pelo próprio Dante, que deu uma entrevista dizendo conhecer muito bem os jogadores da Alemanha. O pior de tudo é que o Dante realmente conhecia bem os alemães. Ele tinha chegado no país em 2009 e foi tricampeão nacional, eleito 3 vezes o melhor zagueiro do campeonato, campeão da Copa da Alemanha, campeão europeu, campeão da Supercopa, etc, etc, etc. Só que nem todo esse conhecimento fez com que o Dante se livrasse de virar meme. No 5º gol da Alemanha na partida, podemos ver muito bem como o conhecimento do Dante sobre o ataque alemão não valeu de muita coisa. O zagueiro parece que não sabe muito bem o que fazer, enquanto o Khedira, ele mesmo, o Khedira, empurrava a bola para dentro. O meme definitivo do 7-1 não aconteceu durante o jogo, mas logo depois dele. Coube ao zagueiro Davi Luiz analisar todo o potencial memético da tragédia brasileira na Copa de 2014. Uma entrevista emocionada, ainda dentro de campo. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo.
nem a gente que sofre tanto já com inúmeras coisas. Infelizmente não conseguimos. Desculpa a todo mundo, desculpa a todos os brasileiros. O Davi Luiz continua tendo uma carreira sólida no futebol europeu, mas a vida dele na seleção brasileira praticamente acabou depois daquele fracasso no 7-1. Ele virou tipo aquele coleguinha da escola que você até acha legal e tal, mas não sai muito com ele porque ele é zoado pela galera, sabe? Pois é, isso era inimaginável antes do 7-1. Um ano antes do Mundial, o Davi Luiz foi um dos mais importantes na conquista da Copa das Confederações. Aquele título no Maracanã contra a Espanha fez do zagueiro um ídolo da torcida, principalmente entre os mais jovens. A grande fase do Davi Luiz continuava na Copa de 2014, com ótimas atuações, incluindo um gol decisivo contra a Colômbia nas quartas de final. Ele estava assumindo um papel de liderança importante, que andava em falta naquele time do Filipão. O choro do Davi Luiz fez com que um dos melhores zagueiros de uma geração virasse símbolo de um fracasso histórico. E o fato de ter virado meme só reforçou o lado piada daquela situação toda. Se em 1950 a derrota do Brasil na final contra o Uruguai tinha toda uma expectativa e uma tristeza, em 2014 tudo virou motivo de deboche. Os memes com certeza não explicam totalmente os motivos do 7-1, mas eles mostram muito como nós, brasileiros, digerimos um fracasso. 5 anos depois, nós continuamos digerindo o fracasso do 7-1 e continuamos fazendo memes.